Pai, que o fogo, Pai, venha arder sobre o altar, sobre os corações, não venha se apagar, meu Pai, em nome de Jesus. Ó nosso Deus, querido e Pai amado, nós queremos a chama acesa, Senhor. E nós estamos aqui, meu Deus, para pedir ao Senhor hoje: acenda, ó Deus, a chama. Pai, que haja esse acender da chama, Senhor. É o domingo, meus irmãos, da chama acesa. E se você quer que a chama do Senhor venha acender no seu coração, é preciso, meus irmãos, se buscar. É preciso se colocar, meus irmãos, a buscar a Deus. Busque, abra o seu coração e diga: eu quero, Jesus, eu quero, em nome de Jesus, a tua visitação aqui hoje. Quem quer ser visitado pelo Senhor? Diga isso para ele agora: eu quero, Jesus, ser visitado pelo teu Espírito. Vem me visitar hoje aqui. Diga para ele assim: eu quero conhecer mais de ti. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais uma vez, diga para ele assim: vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Você pode falar para ele: eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero vir algo novo. Faz meu coração arder de novo, e fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia! Que assim seja, meus irmãos, que assim seja, como nessa canção, que o Senhor faça, meus irmãos, nosso coração arder de novo pela presença de Deus, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte para Jesus, amém, meus irmãos? Graças a Deus. Boa tarde, igreja, paz de Cristo a todos. Pode sentar, estamos aqui no domingo da chama acesa, onde nós temos o propósito de pedir ao Espírito Santo para acender a chama, meus irmãos, no nosso coração, para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, os irmãos vão passar agora a lição de hoje, a lição número 4 desse estudo, meus irmãos. Então receba agora, enquanto você vai louvando a Deus com alegria, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos louvando ao Senhor com fé e declarando, aleluias. Você quer ver algo novo? Então diga para ele, em nome de Jesus: Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo. Diga para ele assim: eu quero viver, faz meu coração de novo, fazendo todo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Diga glória a Deus em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, muito bem. Vamos receber a lição, então vamos para o nosso título do nosso estudo. Está escrito assim: estudo domingo do Mantendo a Chama Acesa, lição número 4, tá, meus irmãos? E o nosso versículo base, pastor, é 1 Tessalonicenses, né? 5,19. Vamos ler na tela, porque esse versículo a gente já tem lido algumas semanas já, porque aqui ele é aquele versículo que nos traz um alerta, né? Vamos ler? 1 Tessalonicenses 5,19 diz: e não extingais o Espírito. Veja que o Espírito aqui está com no caso maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. Quando é Espírito do homem ou Espírito, né, que não seja de Deus, é com E minúsculo, tá, pessoal, na Bíblia, tá? Amém? Então, vamos lá. Na versão atualizada, em vez de estar escrito instigar, está escrito apagar. Não apagueis, né? Se alguém tem essa versão atualizada, veja que nela está escrito não apagueis. Na versão corrigida, fala instigar, né? É a mesma coisa, entendeu mesmo? Instigar é apagar, né? Amém? O Espírito Santo, tá? E para não apagarmos o Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos tratar do tema hoje: 3 atitudes que apagam a chama. Quais são, pastor, essas 3 atitudes? É o que nós vamos estudar com base em Daniel, livro do profeta Daniel. Quem tem a Bíblia, abra, marque esse versículo na sua Bíblia, meus irmãos, que quando o Espírito Santo mostrou esse versículo na madrugada, orando, a maioria das minhas mensagens, meus irmãos, acordo de madrugada para Deus dar a direção, pessoal, amém? Esses dias, quando Deus me deu esse versículo, eu fui orar perto das 10 para as 4, 3 e pouca da manhã, 4 da manhã no mais tardar. Eu me acordei, comecei a orar, buscar Deus e abrir a Bíblia para estudar. E comecei a estudar o capítulo 9. Aí no finalzinho Deus falou algo aqui comigo. Foi esse versículo aqui, ó. Versículo de número 13. Aqui Deus deu a mensagem para hoje, meus irmãos. Olha como é bom. Eu gosto de trazer mensagem, irmão, que Deus falou comigo ali, algo durante a semana, e aquilo ali, meus irmãos, traz, meus irmãos, lições para a gente, tá? Vamos lá, capítulo 9, versículo 13. Nesse versículo aqui, Deus falou comigo ainda durante a semana, nas minhas orações da madrugada. E no verso 13 diz: como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Olha só, aí ele diz assim: e apesar disso, não suplicaram a face de quem? Do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas o quê? Iniquidades, e para nos aplicarmos a tua o quê, irmãos? A tua verdade. Então aqui foi tocado 3 pontos. Primeiramente, ele falou que o mal que sobreveio, veio, meus irmãos, de acordo com a lei de Moisés, porque na lei de Moisés, se você pegar Deuteronômio 28, depois do versículo 13, diante 14, 15, você vai ver, irmão, tem ali, aquele ali foi Deus falando com Moisés do que aconteceria quando o povo de Deus, irmãos, estivesse rebelde à voz de Deus, né? Era o que iria acontecer. E olha, gente, se você nunca leu Deuteronômio 28, depois da parte das bênçãos, que é do versículo ao 13, se você pegar o 14, 15, né? Se eu não me engano, a partir do 15, se eu não me engano, em diante, ele fala das maldições decorrentes da desobediência. E quando você vê, começa a ler tudo aquilo ali, tem um monte de coisa ruim que aconteceria, irmãos. E muitas dessas coisas que está escrito, eu observei que no meio da humanidade, no meio do nosso povo, muitas dessas maldições, irmãos, está no meio das pessoas. Eu olhei, nossa, como essas doenças estão no meio do povo, o povo até hoje. Muita coisa, dá uma olhadinha lá para você ver. Pare de achar que doença é coisa da vida, é normal. Não, mas irmão, tem muita doença que é maldição. É tipos de maldições. E o que eu tenho que fazer, pastor? Não aceitar, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras já fomos o quê? Sarados. Então pare de aceitar a doença como algo comum, normal, e achar que você tem que carregar isso na sua vida. Não, não. Jesus já carregou sua dor. Minha dor, sua dor. Diga, Jesus já carregou, não tem que carregar não, eu tenho que lutar contra esse mal, repreender no nome do Senhor Jesus, tá, meus irmãos? Então, foi falado aqui que as maldições que viriam sobre ele, irmãos, viria aquelas que já estavam escritas na lei de Moisés, tá? E viria por qual motivo? Vamos lá, aí ele disse, porque, olha lá, porque não suplicaram a face de quem?
do Senhor nosso Deus. E segundo, o mal viria. Por quê? Porque não se converteram das suas iniquidades. E terceiro, porque não se aplicaram às verdades da palavra de Deus. Eles não se aplicaram. E por causa disso, viria as maldições. Opa, só por causa disso, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Amém? Então nós precisamos atentar a essas 3 atitudes que podem apagar a chama. Vamos estudar sobre elas hoje? Em nome de Jesus. Quem tem a Bíblia, põe a mão na Bíblia. Quem tem a Bíblia, põe a mão no coração. Quem tem a Bíblia, põe a mão na Bíblia aí. Pai, fale conosco. Homem prega Jesus. Mas eu não quero que seja a minha palavra, não é eu falando. Eu quero teu Espírito falando com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? No livro de Daniel, capítulo 9, primeiro parágrafo, tá, gente? No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 13, diz que Deus permitiu o mal, mas mesmo assim o povo não suplicou e nem se converteu e não se aplicou à verdade. Ou seja, o povo daquele tempo estava apagando a chama com três atitudes. Vamos lá, quais foram as 3? Vejamos as 3 atitudes que apagam a chama do Espírito Santo. Quais são as 3 atitudes? Primeira, não buscar a face de quem, irmãos? Não buscar a face do Senhor. Foi a primeira atitude deles. O primeiro erro deles foi não buscar o quê? A face do Senhor. Aí eu coloquei assim: contudo, nós suplicamos ao Senhor nosso Deus. É o texto, né? E diz mais: a primeira coisa que o povo deixou de fazer foi buscar a quem, irmãos? Foi buscar a Deus. Em vez de correr para Deus diante, né, da situação, eles permaneceram o que, irmãos? Eles permaneceram como? Distante, né? Quando deixamos de orar e de buscar a presença de Deus e de depender dele, a chama começa o que, gente? A perder o que? Força. Jeremias 29, 13 diz que quando eu busco, a chama acende, mas quando eu não busco, a chama apaga. Amém? Vamos ler Jeremias 29, 13, o que está escrito? Vamos ler na tela. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso... Então, aqui fica bem entendido que quando eu busco a Deus, Ele se deixa achar. E se eu acho Deus, a chama acende ou apaga? Acende, né? Então, se eu não busco a Deus de coração, é o contrário. Entende agora, irmão? Tem coisa na Bíblia que é só você entender. Se eu busco, eu acho Deus, a chama acende. Se eu não busco a Deus, a chama se apaga. Amém, meus irmãos? Porque eu não acho Deus, eu só acho Deus quando eu busco a Deus. Amém? Então é muito sério isso. Aí eu coloquei mais assim, ó: quem para de buscar a Deus começa a esfriar de que maneira? Espiritualmente. Amém? Espiritualmente falando, começa a esfriar. Como consequência, apagar a chama. Ontem eu estava cortando o cabelo, um barbeiro novo, né? Estava lá em Maranguá, fazendo umas coisas lá. E aí, meus irmãos da igreja, né, que nós temos lá. E aí, meus irmãos, a minha esposa falou: não, era bom cortar o cabelo, mas é dia dos pais, né? Para nós pais tá tudo bom, né, irmãos? Eu não, tá muito bom já, meu cabelo. Mas não, mas dia dos pais, bater umas fotozinhas, né? Aí eu sabia que daqui onde eu corto, né? Onde eu corto aqui, ia estar cheio dia dos pais, né? Aí eu vi o barbeiro lá aberto, tá aberto, tem ninguém. Eu vou aproveitar, eu vou lá cortar o meu cabelo. Aí fui lá cortar, ele começou a abrir o coração, né, conversando e tal, amém? Aí ele cantou uma musiquinha, então eu sou evangélico também. Ele disse: rapaz, eu estou meio afastado. É mesmo, rapaz? Aí você frequentava onde? Aí se eu frequentava uma igreja, eu não perguntei o nome, mas ele, se eu frequentava uma igreja evangélica e tal, ali no bairro da Água Fria. Conhece o bairro da Água Fria? Eu falei: conheço ali o bairro da Água Fria, Prado do Arruda, né? Tudo mais, né? Ele disse: é isso mesmo, tal. E eu frequentava lá uma igreja tão boa, eu gostava tanto, me sentia tão dali e tal. Aí me mudei para cá, e aí eu procurei, visitei uma igreja aqui, visitei outra igreja ali, mas não me senti naquele lugar, não me senti. Eu expliquei para ele: sabe o que é? Eu vou explicar para você o que é. É porque cada pessoa tem um lugar que Deus quer que você frequente, que você faça parte. Ali você sente bem mesmo, você sente mesmo ali que Deus está dizendo: o teu lugar é ali para você buscar a minha face.
Pode ter 10 na sua rua, mas se o seu lugar não é aquele, não adianta você ir lá. Aí eu dei o exemplo de Naamã. Né? Naamã, ele foi buscar a bênção, saiu da Síria e foi para Israel. Quando chegou lá em Samaria, onde estava o profeta Eliseu, mandou ele mergulhar nas águas do rio Jordão. Aí ele não aceitou, senão onde eu moro tem água melhor. Essa água do Rio Jordão é água barrenta, né? E ele começou a reclamar da água. Ele disse, não, onde eu moro tem muitas águas melhor. Mas se ele mergulhasse lá, ele não ficaria curado. Por quê? Porque a água, o lugar, ou o rio que Deus mandou, foi aquele rio lá, irmãos. Era aquele rio lá, irmãos. Não era outro rio, ele tinha que mergulhar naquele. Esse pastor nunca tinha pensado nisso, não. Eu falei para ele, pois, meu amigo, pega um Uber, pega um carro, vá lá onde você frequenta e começa a frequentar lá. Um dia, Deus sabe, quem sabe, né? Deus pode lhe mostrar um outro lugar mais perto da sua casa. Mas se até agora você visitou e nenhuma Deus tocou para você ficar, é porque o seu lugar é lá mesmo. Mas é mais longe. Mas Deus está com a bênção lhe esperando lá. O que importa ser longe? O importante é que você vai receber a presença de Deus. O que adianta ir pertinho e não ter a presença de Deus para você ali, porque Deus não lhe colocou ali? Isso é muito sério. Eu tenho que estar buscando a face de Deus. Eu não posso, meus irmãos, deixar de buscar. Mas onde eu estou aqui, não sentia que era meu lugar. Então você sentiu mesmo. E busca a Deus, porque uma coisa é certa, tem que buscar. Se buscar, a chama acende. Se buscar, a chama acende e permanece acesa. Se parar de buscar a Deus, parou de buscar o Senhor, não estou sem tempo para a igreja, deixou de orar, parou de buscar, vai esfriar e a chama vai apagar. Quem está entendendo, meus irmãos? Está compreendendo? Então, tem que buscar a Deus. Amém, meus irmãos? Vá buscar o Senhor. E eu falei para ele, vá lá na sua igreja. Começa a buscar, volte. Mas é mais longe. Não é assim que funciona. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. E ele entendeu. Pastor, eu entendi. Obrigado, pastor, por essa palavra. Porque realmente eu achava que eu tinha que frequentar o lugar mais perto da minha casa. Não. Não é assim não, irmão. Amém? Tem um lugar que Deus quer que você busque, e aí você pode até visitar algum lugar ou outro, né? Visitar sim, mas você tem que ter o seu lugar, onde você sabe que é ali o seu lugar de fazer parte e de buscar ao Senhor e ter a sua presença. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Visitar, pode, não tem problema não tem nada de errado não. Estou falando, mas tem que ter o seu lugar, aquele lugar ali, não, aqui ninguém me tira, é só quando Jesus vier, em nome de Jesus. Amém? Bom, agora vamos ao segundo ponto. Então, o primeiro erro deles foi deixar de buscar. Não cometa esse erro, irmão, senão você vai perder sim a presença de Deus, tá, pessoal? Eu até falei para ele, nem que seja pelo menos domingo, mas o senhor comece a ir à igreja lá onde o senhor frequenta, né? Mas eu pude dizer para ele, venha para a minha igreja, né? Eu não pude dizer para ele, não, eu não trabalho assim. Amém, meus irmãos? Olha, acho que cada um tem que saber qual é o seu tanque e Deus vai operar em nome de Jesus, tá bom? Bom, então o segundo erro que eles cometeram e por isso o mal viria para eles. Vamos lá, segundo erro. Não se converter dos maus caminhos. Pastor, o que significa isso? Vamos lá. Não bastava reconhecer que estavam sofrendo as consequências, né? Era necessário mudar de quê, irmãos? De direção. O que é se converter? Diga comigo. Se converter é mudar de direção. Eu estou indo para a direção de coisas que é pecado, aos olhos de Deus. Eu tenho que sair dessa direção e ir para a direção certa, né? Mas eles não fizeram isso. Eles estavam na direção errada, estavam vivendo no pecado e eles não mudaram. Olha só, era necessário mudar de direção. Arrependimento, que irmãos? Verdadeiro não é apenas sentir tristeza pelo que aconteceu. É abandonar aquilo que está o que, gente? Desagradando a quem, irmãos? A Deus. Isso é, meus irmãos, se converter. É para mudar. Não adianta dizer, não, pastor. Não adianta falar assim, eu pequei, pastor, até chorei pelo meu pecado. Mas e aí? Largou o pecado ou continuou no pecado? Se continua no pecado, irmão, você não se converteu. E se não se converteu, o mal vai continuar vindo. O sofrimento vai continuar vindo, a perturbação vai continuar vindo, você vai esfriar na fé, a chama vai apagar. Amém? Tem que se converter, tem que mudar de direção. Aí eu coloquei mais assim, ó. Então não é apenas sentir tristeza pelo que aconteceu, é abandonar, diga comigo assim, ó. É o quê? É abandonar aquilo que está desagradando a quem, irmãos? A Deus. Tem que abandonar. Atos 3,19, ele diz assim, ó. Olha o que diz Atos 3, capítulo 3, versículo de número 19. Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo, meus irmãos, de número 19. Olha o texto. Quem achou, diga amém. Amém? Então vamos lá.
verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para o que, gente? Que sejam apagados os vossos o quê? Pecados. E venham assim o tempo de quê? Os tempos do refrigério. Pelo quê? Pela quê? Pela presença de quem, irmão? Pela presença do Senhor. Irmão, a presença de Deus só vem quando? Quando me converto e me arrependo dos meus pecados. Aí vem o refrigério, aí vem a presença de Deus. E se vem a presença de Deus, a chama vai apagar ou vai acender? Vai acender. E se já estiver acesa, vai ficar mais acesa ainda para a glória do Senhor. Quem está entendendo, meus irmãos? Glória a Deus, mas tem que se arrepender. Não pode só chorar. Porque veja que tem gente que às vezes chora, irmão. Tem gente que chora tanto, irmão, que daria até para ser ator de novela. De tanto que chora, né, irmão? Amém? Mas não se arrepende. Não se converte, continua no mesmo pecado. Meu irmão, se continua no mesmo pecado, aquele choro não vai adiantar. Se continua nas mesmas atitudes, esse choro não vai adiantar, porque para Deus o que pode não é o choro. O que pode para Deus é se a pessoa se arrepende de coração. Se a pessoa se arrepender de verdade, então a pessoa vai ter a salvação, vai ter o perdão. Eu coloquei aqui um outro ponto aqui, ainda no estudo, o segundo ponto ainda, ó. A chama não permanece acesa quando queremos a presença de Deus, sem abandonar aquilo que nos afasta de quem? Dele. Não adianta. Mas pastor, eu choro quando eu estou orando. Chora, porque às vezes você sente o peso do pecado, o remorso, né? Mas a questão não é o chorar. A questão é, se você sentir de chorar, chore. Não tem problema não, faz bem, não é mesmo, meus irmãos? Mas a questão não é o chorar que vai fazer Deus se aplacar para você, se voltar para você. A questão é você se arrepender, é mudar de atitude, é dizer para Deus, eu pequei isso, e eu tomo uma decisão no meu coração, que eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais para esse pecado, eu vou andar agora em obediência, amém? Aí eu coloquei assim no finalzinho desse estudo, assim, ó, vamos lá, assim na parte desse segundo capítulo, né? Então a chama não permanece acesa quando queremos a presença de Deus, sem abandonar aquilo que nos afasta dele. Isaías diz que as nossas iniquidades causam o que, irmãos? Separação. Então Isaías 59, versículo 2, veja o que está escrito, vamos ler na tela agora, vamos lá. Mas as vossas, o que? Iniquidades fazem o que, irmãos? Separação entre vós e o vosso Deus. Então, por mais que eu ore, por mais que eu busque, até chore, pastor, eu estou chorando, eu choro tanto, pastor, mas você se arrepende do que tem feito de errado, que senão não vai adiantar. A Bíblia diz que o Esaú, irmãos, ele também chorou. O Esaú também chorou. Ele chorou, mas a Bíblia diz que ele não foi perdoado, não alcançou misericórdia, porque não foi encontrado nele arrependimento. E arrependimento, irmãos, é se converter. E se converter, meus irmãos, é abandonar a direção errada. Eu estou na direção da mentira, agora eu vou para a direção da verdade. Eu estou na direção da promiscuidade, agora eu vou para a direção da santidade. Eu estou no caminho, porque passou o caminho do eu tenho que sair desse caminho. Amém? Jesus disse, vinde a mim como está, mas não fica como está não, vem como está, mas deixa Deus fazer a obra, para você se converter, diga graças a Deus, amém meus irmãos? Então o pecado só nos separa, eles foram para o pecado e não se arrependeram, foi o segundo erro, né meus irmãos? Bom, terceiro erro que eles cometeram do tempo de Daniel, o povo de Deus do tempo de Daniel, vamos lá, agora, terceiro, não se aplicar ao que, gente? Não se aplicar ao que? A verdade. Pastor, que verdade? Qual é a verdade? Alguém vai dizer que a verdade não há. Tem até uma canção que diz isso, né? Que a verdade não há. Existe sim uma verdade, irmão. Mas só existe uma. Amém? Não existe duas, três, quatro verdades. Só existe uma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Amém? Então não tem duas, três verdades, só existe uma verdade. E é isso que o mundo, irmão, por isso que o mundo odeia o Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, não existe dois, três caminhos. O Evangelho só existe um caminho, que é a palavra de Deus que ensina sobre Jesus, que leva-nos para o céu.
outro caminho só é perdição. Aí o mundo não suporta isso, porque o evangelho não é uma das verdades, não. O evangelho é a única verdade em Cristo que vai levar a pessoa para o céu. Diga amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não tem outra verdade, não. Qualquer outra é por ilusão, tá? Aí eu coloquei assim no estudo. Vamos lá. Então eles erraram por não se aplicar à verdade. Vamos entender mais. Lendo no estudo. Aqui está algo muito forte. Eles não apenas deixaram de buscar a Deus e de abandonar os seus pecados, né? Também deixaram de se aplicar à verdade de quem, irmãos? A verdade de Deus. Aí eu coloquei assim, ó. A verdade é encontrada onde? Na palavra. A verdade, irmão, é encontrada aqui, ó. Você sabia que já tem leis, só que estão bloqueadas lá no Congresso, no Brasília? Já tem lei, sabia? Para poder tirar alguns versículos da Bíblia. Sabia disso, irmãos? Se a gente não tivesse um grupo conservador lá dentro, irmãos, pode ter certeza, muitas dessas leis já tinham passado. Eles querem considerar a Bíblia homofóbica. O papo que rola lá é esse. Porque a Bíblia fala que a mulher, por exemplo, amém, tem que ser submissa ao seu marido, e diz que isso é autoritarismo. Não. Isso aí é bênção de Deus. Deus sabe o que ele fez. Amém, meus irmãos? Amém? E a Bíblia fala de ser submissa. Ele não diz que a mulher tem que ser humilhada, escravizada, não. Não é isso, não. É submissa para apoiar o seu marido, para ajudá-lo. Amém? Porque a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Quando estiver caindo, o outro vem lá e ajuda a levantar. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Quantos homens aqui já pararam e disseram, acho que minha esposa está certa nesse ponto aí. Naquele momento você também foi submissa à sua esposa. Qual é o problema? E vice-versa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, em nome de Jesus. Mas considera isso autoritarismo. E querem tirar os versículos da Bíblia que falam sobre isso. Querem tirar os versículos na Bíblia que falam, meus irmãos, a respeito do homossexualismo como algo abominável. A Bíblia diz que uma mulher se deitar com outra mulher é abominação. O homem deitar com outro homem como fosse mulher é abominação. A Bíblia diz. E eles querem porque querem tirar isso da Bíblia. Por que querem, pastor? Porque sabem que isso aí é condenado. Eles querem que a Bíblia venha se adequar ao pecado deles. Mas não é assim, é eu que tenho que adequar a minha vida às verdades da palavra de Deus, irmãos. Então tem leis lá, por isso que esse ano de eleição, a gente tem que estar atento. A quem você vai dar o seu voto? A quem você vai votar? Em alguém que é contra isso aqui? Alguém? Então se depois, meus irmãos, tiver problema, tiver perseguição aqui no nosso país, nós vamos ter culpa nisso aí. Vamos ter culpa. Amém, meus irmãos? Das nossas escolhas. Se Deus nos deu a oportunidade de escolha, sabe como? Pastor Davi ensina, até como votar, ensina. Sabe como é que eu voto? Eu voto naqueles que mais estão próximos da palavra de Deus. Pronto, faz isso. Escolha assim. Pastor, mas todo mundo, ninguém é perfeito lá, todo mundo aí tem coisa. Escolha alguém que irmão, melhor representa a palavra de Deus. Que pelo menos tem algum carinho pela palavra, que tem algum respeito pela Bíblia Sagrada, como ela é, não quer mudar a Bíblia. Amém, gente? Porque tá assim, e gente doido para mexer na Bíblia. Amém? Mas em nome de Jesus, ele já caiu por terra. Diga amém. Amém, meus irmãos? E tem caído. Mas porque também tem gente lá dentro que defende, irmãos. Gente conservadora, que defende a família, bom costume. A gente precisa, pessoal, disso também. Porém, meus irmãos, e falando para nós, e nós? Porque a gente explica que tem que defender a palavra, a gente tem que andar na palavra. Mas você está andando na palavra? Eles estavam se desviando da verdade. E João 17 deixa claro que a palavra de Deus, ela é a única verdade. Vamos ler aqui? João 17, vamos lá. João 17, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. João 17, versículo 17 diz: santifica-os aonde? Na verdade. Amém? Aí ele diz: a tua palavra, olha aí, ó, é o quê? É o quê, irmão? É verdade. Outra palavra é mentira, irmão. É engano. É isso aqui, ó. Amém? Por isso que as falsas religiões, por mais que tenha nome de Jesus Cristo nos últimos dias, se tu entrar lá, tu vai ver que eles têm outro livro que eles veneram mais do que a Bíblia. Por aí anda o tempo todo, não é por aí, né? Para lá e para cá. Vai conversar com eles lá. Eu já conversei com um deles já. Aí eles, não, porque a gente tem um livro lá que é de pé de igualdade com a Bíblia. Porque é uma nova visão
Olha lá, sempre tem. Toda falsa religião, ainda que eles considerem a Bíblia e tal, mas eles têm um outro livro que eles consideram igual ou superior à Bíblia, que é a palavra de Deus. Toda falsa religião é assim, irmão. Toda. É desse jeito, irmãos. Eles sempre têm um outro livro. Ou distorcem alguma coisa. Os testemunhos de Jeová já tiraram versículos da Bíblia, já alteraram versículos. Os testemunhos de Joá, né, que a gente chama, né, brincando, né? Eles já tiraram o versículo da Bíblia. A Bíblia dele já tem vários versículos tirados. Por que, pastor? Porque eles não querem se adequar à palavra. Eles querem que a palavra se adeque a quem? A eles. Mas Jesus deixou bem claro que somos nós que temos que nos santificar pelo conhecimento da verdade, porque está escrito: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade está aqui, ó. Ou eu aceito, ou eu sigo a minha verdade. Na sua verdade você vai seguir o seu caminho, e no seu caminho já sei onde você vai chegar. No céu não vai, é na perdição. Quem está entendendo aqui, meus irmãos? Amém? Coisa séria, meus irmãos. E voltando aqui então a gente tem para cuidar, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Aí voltando aqui para o estudo, ó. Quem quer manter a chama acesa, precisa o que, gente? Permanecer aonde? Na palavra. Não sai disso aqui. Eles saíram, por isso sofreram várias consequências, né? Agora vamos lá. Salmo 119, o que diz? Salmo 119, versículo 105. Está escrito em azul aí, ó. Lâmpada para o quê? Para os meus pés é o que, gente? É a tua palavra. E luz para o que, irmãos? Para o meu caminho. Qualquer outra lâmpada aí que se diga boa, irmão, ela vai falhar. Você vai ver, ela vai falhar. Essa daqui não. Essa aqui nunca falha. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o que, irmãos? Para os meus caminhos. Quem seguir nessa palavra aqui não vai, meus irmãos, errar. Amém? Aí eu coloquei mais aqui, ó. Vamos lá, mais adiante. Quando a palavra deixa de ocupar o primeiro lugar na nossa vida, olha aí, veja que ela é uma lâmpada, né? Tá vendo que a palavra ela nos acende? Tá vendo? Ela é uma lâmpada, né? Ela é uma lâmpada acesa, ela nos acende, né? Quando a gente vai para essa lâmpada, a gente acende junto, né? Aí eu coloquei assim, ó. Quando a palavra deixa de ocupar o primeiro lugar na nossa vida, a chama espiritual começa o que, irmãos? A enfraquecer. Você já viu uma lâmpada apagando? Ela vai ficando fraca, apaga, né? Alguns apagam de vez, algumas, né? Mas tem umas que vai apagando aos poucos, irmãos. Amém? Tu não deixa apagar sua chama, não. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Mas pastor, mas veja bem, é porque às vezes é tanta luta. Porque às vezes eu estou cansado. Porque às vezes, pastor, é uma situação. Meu irmão, mas não deixa apagar a chama, não. Vai para a palavra, ela é a verdade, nunca sai da verdade. Amém? Eu estava lendo hoje de manhã, foi 1 Reis. Amém? É um acréscimozinho, tá, pessoal? Em nome de Jesus, né? O estudo já está pequenininho, né, pessoal? Então a gente vai acrescentar mais umas liçõezinhas a mais, né, pessoal? Em nome de Jesus. 1 Reis, por favor, capítulo de número 13, se não me engano, versículo 11, pessoal. Amém? Até ler esse versículo aqui de manhã. Vou ler agora também, né? Em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 11. Olha o perigo de você sair da verdade, irmãos. Olha o perigo. Vamos ler aqui, ó. Primeiro livro dos Reis, 13, verso 11. Veja o perigo, irmão. Veja como a pessoa pode, irmão, pagar um preço tão grande, irmão, pagar um preço tão grande por se afastar da palavra, né? Em alguns casos, meus irmãos, o preço a pagar vai ser tão alto, né? Não queira pagar o preço do desviar da palavra, não, pessoal. Não queira pagar esse preço do se desviar da vontade de quem? Da vontade de Deus. Amém? Vamos ler aqui, ó. Capítulo 13, primeiro livro dos Reis, versículo 11, diz: e morava em Betel um profeta velho, né? E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos, olha aí, ó, o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: aguardai-me um jumento. E abordaram-lhe um jumento e o montou. E foi-se, pois, ao homem de Deus e o achou assentado debaixo do cavalo, né? Estava ali descansando um pouquinho, né? Aí disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse o que, irmãos? E ele disse: eu sou o seu mesmo, né? Aí ele disse mais: vem comigo em minha casa e come o quê? E come pão. Aí o verso 16: porém ele disse:
não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Agora, por quê? Olha lá. Porque me mandado pela palavra de quem, irmãos? Do Senhor. Olha o Senhor como está bem grande aí, percebe a letra? Olha o Senhor, ele sabia. E Deus disse o que para ele? Ali nem comerás pão, nem beberás águas, nem tornarás aí pelo caminho, porque foste. A palavra veio, irmão, e Deus não é Deus de confusão. Olha, toda vez que você tiver uma palavra de Deus no seu coração e o diabo tentar confundir, meus irmãos, lembre-se de uma coisa, Deus não é Deus de confusão. Amém, irmãos? Se Deus deu uma palavra, é aquela palavra. Se ele tiver que mudar, ele vai usar alguém que você já tem a confiança dele mesmo para mudar alguma coisa. Amém, meus irmãos? Se tiver que mudar alguém, mudar alguma coisa, Deus vai usar alguém que você sabe que é, gente de Deus mesmo, meus irmãos. Gente de Deus mesmo para falar aquilo ali. E outra, aquela palavra que veio de alguém de Deus, Deus usa a mesma pessoa, se for caso de mudança, Deus usaria a mesma pessoa para mudar a palavra, se fosse o caso, tá, pessoal? Amém? Mas vamos lá. Aí ele disse assim, Deus mandou que eu não comesse água nesse lugar, nem bebesse, né? E versículo 18. E ele lhe disse, também eu sou o quê? Profeta como tu, e o anjo me falou pela palavra de quem? Do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba o quê? Água. E o texto diz o que aí? Porém, olha aí, mentiras. Tá vendo aí? Era o que, irmão? Mentira. Ah, mas veio um anjo. Peraí. Por que o anjo veio para aquele profeta ou veio para aquele outro profeta? Que anjo é esse? Eu digo para você, foi o anjo do demônio, irmão. O anjo da mentira. Demônios. Quem é o pai da mentira? Satanás, o diabo, irmão. Foi o diabo. Foi o anjo caído que falou com ele. O anjo da mentira. Cuidado, pessoal. Aí vem jeito de falar mentira, distorce, né? Para fazer você se desviar. Você está tão bem na igreja, está tão bem buscando o Senhor, aí vem alguém com a mentira, aí vem uma palavra mentira para te tirar da presença de Deus, para te tirar da igreja, né? Para fazer você ser infiel a Deus. A palavra da mentira está por aí, pessoal. A palavra da mentira está por aí, dizendo até que viu um anjo. Não, eu vi um anjo, sei o quê. Peraí, que negócio é esse? Um dia alguém falou assim comigo, eu estava lá no interior, um irmão falou comigo, pastor, deixa eu falar para o senhor, pastor, olha, eu tive uma visão, que era para me sair aqui do ministério. Eu falei, tá certo, eu vou orar a Deus com você, se Deus me confirmar, aí eu lhe digo também, se isso é real não, porque às vezes é o diabo e a pessoa está achando que é o quê? Está achando que é o quê? Que é Deus. Às vezes é o diabo. Se for Deus, ele confirma para mim também. E eu digo para você, sou homem de Deus para te abençoar. Se você falar assim, pastor, eu quero a sua bênção, que eu estou mudando, eu estou decidido mudar para algum lugar, se Deus me confirmar também junto com você, eu sou homem de Deus para dizer para você, Deus te abençoe. Amém? E ainda que você não queira a minha confirmação, quiser aí também, eu digo para você, Deus te abençoe também. Sabe por quê? Porque eu não fui chamado para amaldiçoar. Eu fui chamado para quê? Para abençoar. Porém, meus irmãos, nem sempre quer dizer eu te abençoo, quer dizer que Deus pode estar abençoando de fato. Porque se não for a vontade de Deus, ele não vai dar a benção, pessoal. Amém? Então deixa Deus confirmar. Sempre diga assim, pastor, eu estou querendo uma Deus fazer alguma coisa. Olha para mim também aí, pastor, nesse sentido. Principalmente mudança de igreja, de cidade, de lugar. Peça oração. Para Deus confirmar com mais um. Em nome de Jesus. Com alguém que você tenha confiança. Não é qualquer um, Zé qualquer por aí não. Veja alguém de confiança seu. Você sabe que é homem de Deus. Que vai orar e que é sincera. Amém, meus irmãos? Que não está preocupado. Vou perder uma pessoazinha. Não estou preocupado com isso aqui não. O rapaz outro falou comigo, estava cortando o cabelo, eu falei, vai lá para a sua igreja, vai lá, talvez Deus não está querendo, Deus nunca quis que você saísse de lá, volte, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Porque, gente, se eu pegar e tirar alguém de uma igreja, e a pessoa vir para cá e depois se desviar, sabe de quem Deus vai cobrar o preço? Sabe de quem? De mim, que deu o conselho errado, igual esse profeta velho aqui, que falou para ele sair. Falou, não, você precisa jejuar mais não, precisa orar, fala que jejum todo, não, o anjo me veio. E aí o profeta novo deu ouvido, vamos ler, a situação, vamos ler. E voltou, comeu pão lá em sua casa e bebeu água, né? E sucedeu que estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz quem? Do Senhor.
Viste que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. Ele disse o que, irmãos? O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Eu disse, palavra, tu vai morrer aí. Irmão, o desvio da verdade. Ele já tinha a verdade de Deus, irmão. Se fosse de Deus, Deus falava com ele. Deus não falou uma vez com ele, por que não falou a segunda vez? Deus não é Deus de confusão, irmãos. Mas ele foi, meu irmão, bobinho, ouviu o profeta velho, caído. Gente caída, irmão, tá por aí tudo que é canto. Internet é o que mais tem. Gente caída falando que negócio de igreja não precisa, né? Ora só em casa mesmo que já tá bom. Claro, o diabo não quer você buscando a Deus, irmão. É quando eu conversava com um rapaz que estava cortando o cabelo ontem, esse pastor, eu até acompanho muito pela internet, só que uma coisa que eu observo é que na internet a gente ouve o que a gente quer. Aí vem uma pregação, eu não estou gostando muito, eu pego e mudo, já vou para outra. Aí essa aqui, não quero essa aqui. É por isso que o povo gosta da internet, porque o povo acompanha só o que quer. O povo não quer ouvir um tipo de verdade como essa aqui, não. Prefere mudar de canal, né? Muda de YouTube, muda de pregador, muda. Esse daí não está pregando o que eu estou querendo ouvir, não. É por isso, meu, que o diabo quer você em casa. Que em casa você vai escolher o que você vai ouvir. Quando tu vem para a igreja, tu vai ouvir o que Deus está mandando para você. Diga amém, meus irmãos. Quem está entendendo, meus irmãos? Em nome de Jesus. Você tem que vir para ouvir. E se não quiser ouvir, vai ouvir do mesmo jeito, porque você já está aqui mesmo. É ou não é? Você não escolhe. Porque a mensagem de Deus não pode ser escolhida. É Deus que manda ela. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. E Deus está mandando. A gente tem que tomar cuidado, irmão. Porque vai ter muita gente para te desviar da verdade. E se desviar, a chama vai apagar. E o texto diz que a chama aqui apagou, pessoal. Olha o versículo 23. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, ele abordou o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão, olha o leão aí, o leão aqui representa o diabo. 1 Pedro 5,7 diz o quê? Que o diabo anda em derredor, bramando como o quê? Como o leão, buscando a quem possa tragar. Aí quando ele saiu de lá, olha quem veio, o leão aqui, ó. Esse leão já existia por lá, irmãos. Só que não podia pegar dele, porque estava na verdade. Na verdade, o diabo não te pega, meu irmão. Na palavra, o diabo não pode tocar na tua vida. Mas saiu da palavra, olha o que aconteceu. Foi-se, pois, e o leão encontrou no caminho e o matou. Matou a vida dele. Ah, pastor, tem muita gente que saiu e está vivo aí. Está vivo? Está vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto, irmão. Espiritualmente está morto. É como sepulcro caiado, irmão. Bonito por fora, mas morto por dentro. Quem está entendendo, meus irmãos? Você vai no cemitério, tem cara, sepultura bonita, né? Mas por dentro, não tem mais nada ali. Não tem mais nada. Sepulcro caiado. Amém, meus irmãos? Então tem muita gente assim. Parece que está vivo, mas está o quê? Está morto espiritualmente. A chama já apagou. A chama apagou, irmão. O leão matou, está aqui. O seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento estava parado junto a ele. E o leão estava junto ao cadáver. Ele estava ali, ó. O leão matou e ficou ali, só olhando. Não demorou, não. Só matou. Era isso que o diabo queria. O diabo só queria o quê? Matar. O que a Bíblia diz? Que ele veio para quê? Para que Satanás veio? Roubar, matar e destruir. Era só o que o diabo queria. E só conseguiu quando ele saiu disso aqui, ó. No dia que a gente sai disso aqui, ó, a gente morre espiritualmente. A chama o quê? Apaga. Quem entendeu, meus irmãos? Entendeu? A terceira razão porque eles sofreram, né? Então termina aqui na conclusão. Vamos lá. Concluindo, meus irmãos. Quando a palavra deixa de ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, chama o quê? Espiritual começa a enfraquecer. Daniel 9,13 apresenta 3 coisas. Quem quer manter a chama acesa, precisa o quê, gente? Buscar a face de quem? De Deus. Segundo, abandonar os maus caminhos. Terceiro, e permanecer onde? Na verdade da palavra de Deus. Permaneça. Não sai disso aqui, não. O diabo vai tentar te confundir, irmão, sobre muitas coisas. Mas não saia, não, meus irmãos. Vai orar a Deus. Sabe? Ficou um pouco confuso com alguma palavra? Não, vou orar a Deus primeiro. Peraí. Não, faz isso, faz aquilo. Não, peraí. Isso aí tá meio estranho. Deixa eu orar a Deus primeiro aqui.
Amém? Orar é consultar. E consulta a Deus, consulta os pastores, consulta aqueles que é de Deus. Amém? Onde você já sabe que vai lhe ensinar direitinho. Tá, meus irmãos? Termino aqui, vamos lá. Termino com 1 Tessalonicenses 5,19, que diz: não apagueis o espírito. A chama não deve ser, olha aí, ó, apenas acesa. Precisa cuidar para que ela continue o que, irmãos? Continue queimando, acesa e sempre acesa. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos buscar a Deus. Aí sentado mesmo, coloca a mão no seu coração, pessoal. Agora é hora de você tomar a decisão. E aí, qual é a sua decisão? Você vai aceitar a chama apagar? Ou você vai querer mantê-la acesa? Então, pastor, eu quero manter acesa. Então, onde você está, meus irmãos, peça perdão a Deus dos seus pecados. Diga para Ele: me perdoa, Jesus, se eu errei, se eu fiz algo errado, Jesus, me perdoa. Se eu estava saindo do teu mandamento, da tua palavra, meu Deus, me perdoa. Peça perdão a Deus agora, meus irmãos. É hora de pedir perdão a Deus. É hora de pedir perdão ao Senhor. É hora de se arrepender, meus irmãos. É hora de dizer: Jesus, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, pecador. Porque eu não sou nada. Diga para Ele: eu não sou nada sem Ti, meu Deus. Oh, mas é hora de se preparar para a ceia. E aí você tem que tomar a decisão: se você vai permanecer na verdade ou se você vai se desviar dela. Qual é a sua decisão, irmãos? Qual é a sua escolha? Se a sua escolha é permanecer, irmãos, na verdade, então peça perdão a Deus agora dos seus pecados. Oh, pastor, eu quero permanecer. Então se arrependa agora dos seus maus caminhos e diga a Deus: a partir de hoje eu vou buscar mais o Senhor. A partir de hoje eu vou buscar mais a tua presença. Isso, peça perdão a Deus, irmão. Peça perdão a Deus agora. Se arrependa, irmão, de todos os seus pecados e diga para Ele: meu Pai, eu não sou nada sem Ti. Diga para Ele: Deus, o que eu posso fazer? Meu Deus, é a tua presença. Diga: eu não posso nada, meu Deus. Então perdoa meus pecados hoje, minhas falhas, meu Deus, pois eu quero te servir, eu quero fazer tua vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor. Oh, mas não adianta eu querer fazer a sua, porque aquele homem, meu irmão, sabia qual era a vontade de Deus. Oh, meu irmão, quer que eu diga a verdade? Eu digo mais uma verdade. Na dúvida, meu irmão, fica com a Bíblia, fica com a palavra. Oh, meu irmão, já pegou a dúvida? Na dúvida, faz o que é certo, meu irmão. Você sabe o que é certo. Eu sabia, irmão, quero ficar no jejum, na oração. Ele pediu: olha, ainda que o anjo te falou, eu vou continuar aqui no meu propósito que Deus mandou primeiro, em nome de Jesus, né? Ah, meu irmão, se ele tivesse feito isso, não tinha morrido, irmão. O leão não tinha pegado ele, irmãos. O leão tem devorado muita gente, irmão, muita gente boa, irmão. Tem morrido espiritualmente, tem morrido a morte espiritual, porque tem se desviado da verdade. Mas onde você está, peça perdão a Deus. Diga: meu Deus, a partir de hoje eu tomo a decisão. Eu quero uma vida nova. Eu quero andar na tua verdade, Jesus. Eu quero andar na tua palavra. Faça isso, meu Deus, com aqueles que se arrependem, com aqueles que se entregam para Ti. E onde você está, aceita Jesus como teu Salvador. Diga: Senhor Jesus. Diga todos comigo: Senhor Jesus, eu te aceito, meu Deus. Diga: como Senhor e Salvador da minha vida. E me coloco aos teus pés e me entrego, meu Deus, ao Senhor, corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. É o nosso pedido, meu Deus, que nós fazemos para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus, diga amém. Amém? Muito bem, meus irmãos. Quem pode, irmão, participar da ceia? Olha, todos que entregaram a sua vida para Jesus e que aceitam a verdade sagrada da palavra que o Senhor deixou para nós. Se a Santa Ceia, meus irmãos, é dessa forma, eu digo para vocês: se você aceita a Santa Ceia dessa forma, seguindo o mandamento da palavra de Deus, ela é para você. Se eu não, pastor, eu tenho um pensamento diferente, pastor, eu acho que não é bem assim não. Então você quer seguir pelos seus próprios pensamentos, a gente não pode fazer nada. Agora, a ceia é uma oportunidade, é mais uma, né, que Deus está te dando. Se você se arrepende hoje, não tenha medo de cear. A Santa Ceia não é minha, não é do pastor José, é de Jesus, irmãos. E Ele está lhe convidando a participar de uma ceia para uma vida nova. Diga graças a Deus, amém? Então pode passar agora o pão, que representa o corpo de Cristo, e logo após
o suco de uva, irmão, que representa, né, o sangue de Jesus, amém? E vamos louvando a Deus com alegria, né? Vamos louvando a Deus de todo o coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, irmão. Isso. Ô, pastor, estou me preparando, amém, meu irmão. Você está se preparando para em breve você cear, amém? Mas não demore muito não, meus irmãos, porque a gente não sabe quando Jesus vem, né? Ele está às portas, né? Amém? Vamos adorar o Senhor e vamos declarar assim com fé. Ele o quê? Não entendo porque me amou. Eu não sei o que devia ser. mesmo assim Ele me abraçou. Sinta o abraço do Senhor agora e diga assim, ó. sou pequeno, Tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. eu sou falho e Ele é Fiel. O que eu deveria, irmãos, era morrer, mas Ele garantiu o céu, irmãos. Ofereceu. Então declare: eu só quero adorar. Por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Eu adorar por isso. E eu, se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. É hora de buscar, irmãos, é hora de se converter, é hora de buscar a presença dEle. Essa é a hora. Aleluias. E ele diz assim, meu irmão: não entendo que me amou, porque me amou. Eu não sou o que deveria ser, que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou, ó. Esse é o amor de Deus, né, meus irmãos? Aleluia. Oh, aleluia. Sou pequeno e Ele tão grande é. Tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. E é fiel. O que eu deveria era morrer. O que merecia era morrer. Mas Ele me prometeu o céu, me ofereceu. Oh, mas então adora Ele, diga: eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso, e se eu não adorar, falta algo em mim. Ah, você foi chamado para adorar. Saberei porque me escolheu. E uma coisa eu sei: tudo Ele me deu. Adorar, por isso estou. E se eu não adorar, falta algo em mim. Em mim eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluias, aleluias, aleluia. Adora Ele, diga: adorar por isso. E se eu não adorar, falta algo. Eu jamais saberei, porque me escolheu.
Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho, Ele me deu. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Aleluia! É Ele que nos deu a vida, irmãos. Ele nos deu tudo. E principalmente a vida. Se você existe, se eu existo, é porque Ele nos deu a vida. Aleluia! E agora é o momento, irmão, de se entregar a Ele, aleluias, aleluia, aleluias. Ele deu a vida por nós, irmão. Ele nos deu vida. Só existimos graças a Ele, por Ele. Então onde você está, levante o pão, pois Ele partiu o pão. Ele deu graças partindo o pão e disse: este é o meu corpo que foi partido, que foi dado por vós, moído por vós. Ele deu a vida dele por mim, por você. Aleluias. E agora você está, Deus abençoa este pão para que seja a tua carne, o teu corpo, e nos traga vida e vida com abundância. Aleluia. Como agora do corpo de Cristo. Como agora do corpo de Cristo. Seja fortalecido agora. Seja fortalecido agora. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, é maravilhoso, meu Deus. É maravilhoso, meu Pai. Aleluias. E Ele também, irmãos, tomou o cálice contendo o suco de uva e disse: este é o meu sangue que será derramado por vós. Oh, meus irmãos, e de fato ele foi derramado. E agora vem a parte mais importante da Santa Ceia, que é o momento, irmão, de você ser coberto pelo sangue do Senhor, que é o momento, irmão, de você renovar sua aliança com Deus. Renove sua aliança com Deus nessa tarde. Renove sua comunhão com Deus pelo sangue de Cristo. E o mais lindo do sangue de Cristo é que Ele nos purifica, irmãos, de todos os pecados. Aleluias. Então, beba agora do sangue de Cristo. Beba agora do sangue de Cristo. Esteja cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. E adore ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga aleluia, aleluia. Agora comece a adorar. Comece a glorificar. Comece a adorar o Rei dos Reis. Comece a adorar o Senhor. Comece a adorar ao Deus vivo. Adore a Ele. Aleluias, aleluias. Vai adorando, vai adorando. Lembre, meus irmãos, que nós fomos chamados para adorar. Nós fomos chamados para adorar. Adore a Ele. Então você diga: pai, não sei por que eu estou aqui. Sabe sim, você ouviu a palavra, você foi chamado para mudar de vida. E mudar de vida agora é adorar a Ele. Adore a Ele, adore. Diga: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu nada sou sem Tua presença. Eu te amo, Jesus.
Jesus. Eu te adoro, Jesus. Adora Ele, glorifica, glorifica, glorifica ao nome dEle. Exalte agora, vai adorando. Oh, aleluia! Oh, glória, glória, glórias! Seja cheio do Espírito Santo agora, seja renovado nessa tarde, seja renovado pelo Espírito Santo. Ele te trouxe aqui para te renovar, para te encher. Seja renovado agora. Cantarabalaba, cantri, cantriam, tarabalabas. Oh, abacantarabalaba, sorebe, cantaralaias. Chorebe, cantarabalaba, sorebe, cantarabalaias. É agora, meus irmãos, vai adorando ao Rei dos Reis. Aleluias. Glória, glória, glórias. Seja renovado agora. Quem já é batizado, fale na língua dos anjos agora. Seja renovado. Quem ainda não é, meus irmãos, fale agora, porque você também pode falar, porque o Espírito Santo, Ele te batiza agora, Ele te concede falar em línguas, Ele te concede agora, Ele te concede. Fale, adore, aleluia, aleluia, aleluias. Diga glória, glória, glórias. Cadê os adoradores? Vai adorando, vai adorando. Quem aqui é adorador? Adore, adore ao Rei, adore ao Rei Jesus. Agora receba a presença de Deus, receba a presença de Deus e entregue a sua vida, tudo a Ele agora. Aleluias, aleluias. Oh, glória, glória, glórias. Chorebecan, rebecani, anderama, rebacanta, lama, lemalama, chorebecanta, rabalaba, seramama, sere, ramassore. Aleluia, aleluias, aleluias. Que me amou. Cadê os adoradores? Declare. Via-se, vai adorando, adorando. Ele me abraçou. Eu sou pequeno e Ele tão grande. Oh, aleluia, aleluia. Deus, enche a tua igreja agora. Enche a tua igreja. Aleluias. Fiel. O que eu merecia era o quê? Mas hoje você está recebendo é vida. Hoje você está recebendo vida. Vida, receba a vida. Receba a vida. Receba a vida. Agora, agora. Receba a vida. Receba a vida. Isso, e declara assim: eu só quero por isso. E se eu não adorar, eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Adorar por isso. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me mais de uma coisa: tudo que eu tenho Ele me deu. Quem veio para adorar, levante suas mãos agora.